Seu ar-condicionado custa R$ 3.000. Um tubo custa 5. O tubo está vencendo. Neste exato momento, pensa nisso. A mesma física que esfria sua casa inteira, um tubo de cobre replica em 20 minutos. Em casa, sozinho, sem técnico, sem permissão. Sem EPA buscando na sua porta parece mentira. Não é um inventor britânico chamado Jacob Perkins descobriu isso. Em 1834, documentou, patenteou e depois desapareceu da história. Por quê? Porque uma indústria inteira de 25 bilhões de dólares depende de $700 só resfriamento. 10 anos, 7 mil. Para a mesma companhia, usando a mesma física que um tubo de R$ 5 replicaria. Você nunca pagaria nada de novo, nunca chamaria técnico, nunca dependeria de ninguém. E é por isso que ninguém fala. Vou te mostrar exatamente como funciona. Por que funciona. E por que a indústria fez de tudo para esconder? Porque quando você descobre, tudo muda para sempre. A ciência por trás é tão básica que parece pirueta. Você força um líquido através de um tubo fino, muito fino. A pressão cai do outro lado. E nesse instante, algo acontece. O líquido ferve à temperatura ambiente. Não é fervura normal, é instantânea. Aquela transformação de líquido para vapor, aquele momento exato, puxa energia térmica de tudo à volta do ar, das suas mãos, da umidade. Tudo converge para aquele tubo, e o tubo fica tão frio que congela seus dedos em segundos. Menos 12 graus Celsius. 10 graus abaixo de zero em um tubo que você dobra com as mãos nuas. Isso é a realidade. Isso é medível. Isso é verificável. Agora vem a parte que deveria deixar você furioso. Sua família paga $700 por ano. Todo ano. 10 anos. $7.000. Para a mesma companhia, resfriando as mesmas salas, com a mesma física. O mesmo tubo, que custa R$ 5, faria o mesmo trabalho. Você entendeu certo? R$ 5 versus 3.000. R$ 5 versus 700 por ano. R$ 5 versus 7.000 em 10 anos. A diferença? Conhecimento, gatekeeping, indústria, é tudo. É absolutamente tudo. Nada exótico, nada patentado, é o mesmo gás que sua geladeira usa agora. Este exato momento, dentro da sua cozinha. Ferve a 111 graus sob pressão normal. A temperatura ambiente, aquelas moléculas estão loucas para virar vapor. Não é magia, é física, é ciência estabelecida, é testada, é comprovada. Essa descoberta não é recente, não é de 10 anos, não é de 100 anos, é de 200 anos, 1834. Antes de carro, antes de avião, antes de eletricidade ser comum. Um inventor chamado Jacob Perkins figura isso, demonstra, patenteia. E depois, sumiço. Por quê? Porque alguém percebeu o potencial de lucro infinito se a população nunca descobrisse. Uma indústria inteira cresceu em cima desse segredo. Companhias de ar-condicionado, técnicos certificados, órgãos reguladores, EPA, patentes, tudo construído para você permanecer ignorante. Uma indústria de 25 bilhões de dólares depende de uma coisa, de Bock, acreditando que é complicado, que é perigoso, que você não consegue fazer sozinho, que precisa deles. É mentira. É tudo mentira. A física é simples. Os materiais são baratos. Os componentes estão em qualquer ferreteria do seu bairro agora, mesmo, esperando baratos, acessíveis, prontos. A única coisa que está faltando você saber, e você agora sabe, tem um material que muda absolutamente tudo. Um que separa um sistema real de um que falha. Cobre versus alumínio. A diferença é 70%. 70% mais rápido. 398 watts por metro Kelvin contra
237, números que parecem acadêmicos até você entender o que significa. Cobre puxa o calor do ar para o tubo quase que instantaneamente. É uma autoestrada térmica sem limite de velocidade. Alumínio reduz o limite em 1/3, literalmente. 1/3 menos eficiente. Toda geladeira comercial séria usa cobre. Por quê? Porque funciona. Seu ar-condicionado central? Cobre. A unidade janela mais cara? Cobre. A mais barata que encontra em loja? Alumínio. E ela sofre lutando contra o calor. Você liga aquilo no verão. É uma guerra. O compressor grita. A conta sobe. Depois de 5 anos, queima. Você chama um técnico. Ele cobra quanto? R$200? R$1.000? R$3.000. Tudo porque alguém economizou R$12 no material décadas atrás. Pensa nisso direito. A economia do fabricante vira seu prejuízo. Vira seu cansaço, vira seu suor, vira sua conta de eletricidade subindo todo mês. É um roubo organizado. E ninguém fala, ninguém questiona, porque a indústria não quer. E a mídia? Financia a publicidade deles. Quer falar mal? Perde cliente? Quer falar bem? Ganha cliente. É simples, é sujo, é real, é como funciona o mundo. Agora vem o componente que ninguém menciona. O que separa um sistema que realmente congela de um que apenas esfria. A bobina evaporadora, 8 voltas, não 7, não 9, 8. Por quê? Porque a ciência diz 8, menos que isso. E o refrigerante passa muito rápido. Sai quase no mesmo estado que entrou. Nada de absorção real, nada de frio significativo. Mais que 10, bulk cria resistência desnecessária. A bomba sofre, a circulação cai. Paradoxo. Quanto mais você tenta, menos funciona. 8 voltas em um diâmetro padrão é perfeito. É matemática. É testado desde 1834. Funciona sempre. Em qualquer lugar, com qualquer pessoa. A segunda bobina parece decorativa. Não é. É o condensador, aquela que libera o calor para o ambiente. Se você construir só o evaporador, nada acontece. Uma volta, depois volta a esquentar. Ciclo quebrado, sistema morto. Mas adiciona o condensador e tudo muda. O gás comprimido libera o calor para o ar. Vira líquido de novo. Flui de volta. Ciclo perpétuo, frio, infinito. Enquanto a bomba funciona, você tem frio. Ponto. Fim. Não tem segredo. Não tem mistério e física pura. É reproduzível. É garantido, mas tem um detalhe que muda tudo. Um componente tão pequeno que cabe numa unidade, tão barato que custa 50 centavos. E a indústria cobra centenas de reais para mexer nele. Qual é? O tubo capilar? Parece nada. É tudo. É o coração do sistema inteiro. 1 milímetro de diâmetro interno. Nada mais, nada menos. Você força o refrigerante por ali. A pressão desaba. E aquela queda de pressão é o gatilho. É exatamente o que faz tudo começar. Sem capilar, sem diferença de pressão. Sem pressão, sem fervura. Sem fervura, sem absorção de calor. Sem absorção de calor, sem frio. O sistema inteiro vive ou morre naquele tubo minúsculo. E sabe quanto custa? 50 centavos você pode comprar hoje. Pode comprar agora mesmo. E todo técnico que cobra caro para mexer nisso é um intermediário, um parasita. Literalmente. Essa é a palavra correta. Você enrola 2 ou 3 voltas em volta de uma caneta. Cria restrição. Ou gatilho. Solda uma ponta na saída do condensador. Solda outra na entrada do evaporador. Circuito fechado em sistema pronto. Isso é tudo. Não tem mais nada. Não tem componentes secretos. Não tem tecnologia oculta.
É isso. É simples. É elegante. É funcionando. Agora vem a parte que a indústria mais quer esconder. O refrigerante isobutano. Essa palavra, essa molécula. Esse gás simples mudou tudo. E ninguém deveria saber disso. Mas todos deveriam, porque isobutano é natural. É barato. Qualquer um consegue comprar. Não pode ser patenteado. Não gera lucro infinito. É por isso que foi banido da América por 15 anos. Verdade. 15 anos. Europa adota em 1993 Green Freeze. Demonstra que funciona. Funciona seguro a zero problemas. Milhões de geladeiras. 30 anos depois, 0 acidentes, 0 explosões. Dados puros, fatos concretos, mas nos Estados Unidos, EPA não certifica. Não é seguro. Tudo mentira. Enquanto isso, refrigerante sintético caro domina a precisa de técnico, precisa de certifica ou precisa de EPA. Cada etapa gera lucro. Cada etapa gera controle. Cada etapa mantém você preso. 15 anos depois, em 2008, EPA finalmente certifica. Por quê? Porque não conseguem mais esconder. Porque a Europa provou segurança. Porque dados não mentem. Mas adivinha? 15 anos de lucro massivo já saíram dos bolsos dos consumidores. Americanos, bilhões de dólares. Para quê? Para defender um gás mais caro. Mais complicado, menos eficiente. Enquanto a solução simples e barata existia o tempo todo. Literalmente esperando no exterior. Pronta. Barata. Segura. Apenas escondida. Agora vem a parte que muda tudo. Como você realmente faz isso, não é complicado. Não é perigoso. Se você for cuidadoso. É simples, direto, reproduzível. Qualquer um consegue. Passo 1, tubo de cobre, 4 por 6 milímetros. Você compra-o em qualquer ferreteria, tá ali na prateleira. Nem precisa pedir pega compra a pronto custo. R$ 5, talvez menos. Passo 2, enrola o tubo em volta de uma lata. Uma lata de tinta comum. Um tubo de pressão venosa central. Qualquer coisa redonda de tamanho padrão. 8 voltas. Não 7. Não 9. 8. Por quê? Porque a ciência diz 8. Porque funciona, porque é testado. Bobina 1 pronta. Passo 3. Você faz outra bobina. Mais larga. Menos voltas. 5 voltas. Essa é o condensador. Aqui libera o calor para o ambiente. Você não precisa ser engenheiro. Você precisa de um tubo e um par de mãos. Pronto. Bobina 2 finalizada. Passo 4. O capilar. Aquele tubo de 1 milímetro. Você pega um pedaço pequeno, enrola em volta de uma caneta. 2 voltas. 3 voltas. Cria a restrição, o gatilho que muda tudo. Solda uma ponta no condensador. Solda a outra no evaporador. Circuito fechado. Sistema montado a passo 5. A bomba. Bomba de aquário. 12 volts. Custa R$ 10. Você compra no pet shop. Puxa o refrigerante do evaporador. Comprime. Empurra para o condensador. Ciclo perpétuo. Você conecta a bomba. Tudo pronto. Passo 6. O refrigerante isobutano 50 a 80 gramas. Você compra em loja de camping. Custa R$ 3. Você injeta pelo tubo usando uma seringa pequena. Cuidado! Sim, equipamento de segurança básico. Luvas, óculos. Trabalhe em lugar ventilado. Sempre pronto. Sistema carregado. Passo 7. Um ventilador. 12 volts. Pequeno. Custa R$ 5. Coloca ao lado do evaporador. Sopra ar frio. Cria circulação. Passo 8. Ligar. Você conecta a bateria. 12 volts. O ventilador sopra. Imediatamente. Em segundos. Você toca o tubo, congela,
Seus dedos ficam dormentes. A temperatura cai. 10 graus em minutos. Funciona. De verdade. Não é teórico? Não é talvez. É real. Agora, você consegue fazer hoje? É gatekeeping. É tudo aquilo. Mas agora você sabe. Ninguém consegue tirar isso de você. Agora, a parte que a indústria usa para assustar isobutano é inflamável. Verdade. Classificação A3 significa que pode queimar. Verdade. Mas aqui vem o fato que eles não querem você saber. Quantas geladeiras explodem na Europa? 0. Em 30 anos. 0. Quantas casas pegam fogo? 0. Quantos acidentes sérios? 0 registrados. Dados reais. Estatísticas verificáveis. Suas chances de explosão menores que ser atingido por raio. Sério. Estatisticamente comprovado. A quantidade que você usou? 50 a 80 gramas. Você tem confiança na sua geladeira? Você dorme perto dela? Você mantém comida ali? Confiança em um sistema que usa menos refrigerante? Metade menos? Muito menos? Você já fica mais seguro. O protocolo é ridiculamente simples. Você faz isso quando cozinha a gás? Sim. Você é cuidadoso? Claro. Faça o mesmo aqui. Pronto. Risco é negligenciável. Ou 0. Próximo a 0. Milhões de geladeiras em operação. 30 anos de histórico. 0 problemas sérios. 0 explosões relatadas. Os dados falam claramente. Por que a indústria mente? Porque isobutano significa você não precisa deles. Você consegue fazer sozinho. Você não paga mais. Você não chama técnico. Você não se torna dependente. Você fica livre. E uma indústria inteira fica sem lucro. É matemática simples, é lógica pura, é brutal. Então o que eles fazem? Exageram o perigo, colocam medo em você, criam regulações desnecessárias, colocam barreiras burocráticas, fazem parecer complicado, fazem parecer perigoso, fazem parecer que você precisa de licença especial. Você não precisa. Você consegue fazer. Você consegue fazer seguro. Você consegue fazer hoje, agora mesmo. A verdade é tão diferente da narrativa que é praticamente ficção. A indústria quer você acreditando que precisa de engenheiros avançados, de certificações caras, de equipamento sofisticado, de anos de treinamento. Tudo mentira. Uma pessoa de 18 anos consegue fazer isso em 20 minutos. Uma menina de 16 consegue. Uma mulher de 70 consegue. É tão simples quanto parece. É por isso que ninguém fala, porque quando simplicidade vira conhecimento público, controle vira impossível. Você quer segurança real? Pesquisa Green Freeze. Pesquisa Europa desde 1993. Pesquisa geladeiras com isobutano. Pesquisa acidentes relatados. Achará dados, achará números, achará histórico. 0 problemas significativos. Porque isobutano é seguro. Porque funciona, porque é testado. A indústria que é perigosa para seu bolso, para sua liberdade, para seu direito de entender o mundo. Você nunca pensou nisso dessa forma. 200, 300, meia hora de trabalho. Depois seu ar funciona por quanto horas, dias? Você ganha horas de conforto. Ele ganha horas de lucro. A proporção é desigual. Sempre foi. Você paga demais. Ele lucra muito. A indústria lucra mais. Sistema perfeito para eles. Ninguém questiona. Você só paga. E fica quieto. Por quê? Porque conhecimento é poder. A indústria tem o monopólio do conhecimento. Você não sabe como funciona. Você precisa deles. Você precisa pedir permissão. Você precisa pagar taxa. Você precisa ficar dependente. É um sistema perfeito. Parece natural. Parece necessário. Parece que não tem opção. Tem.
Sempre teve. A indústria apenas escondeu. Compara isso com outras coisas. Você consegue consertar seu carro? Pode. Você consegue consertar seu computador? Pode. Você consegue montar uma prateleira? Pode. Mas ar-condicionado? Não pode. Por quê? Por quê? Te disseram que não pode. Porque é perigoso, porque precisa de licença, porque a indústria quer seu dinheiro. Ponto final. Nada mais. Nada mais. A teia é sofisticada. Técnicos pagam taxa para sindicato. Sindicato influencia governo. Governo cria regulações. Regulações impedem você. Você fica preso. Você paga sempre. Sistema perfeito. Para eles, para você, sistema de controle sistemático organizado. Legal. Apoiado por lei. Sancionado por governo. É perfeito do ponto de vista do lucro. Quantos técnicos você conhece que ficaram ricos? Provavelmente nenhum, porque eles também estão presos. A indústria tem todo mundo naquela corrente. O técnico precisa trabalhar, você precisa pagar. A indústria lucra, todos perdem, exceto ela. É perfeito do ponto de vista deles. Horrível do seu ponto de vista. Mas aqui está o segredo final. Aquele mesmo segredo que Jacob Perkins descobriu em 1834, a física não muda. Nunca mudou. Nunca vai mudar. 200 anos. Mesmo ciclo, mesma física, mesmos componentes. O conhecimento é grátis. Sempre foi. A indústria apenas criou uma ilusão de que custa caro. E você acreditou. Milhões acreditaram. Bilhões pagaram. Tudo baseado em ilusão pura, em mentira sistemática, em controle psicológico. Qual é o poder real? É você entender que a ilusão é apenas ilusão que você consegue fazer agora, que você consegue fazer seguro. Quando você descobre isso, tudo muda. Você não fica igual, você não vê igual, você não pensa igual. Você virou livre. E essa liberdade ninguém consegue tirar. A menos que você deixe, a menos que você escolha ficar preso. Pensa em um campismo, tá quente. Barraca virou um forno. Temperatura dentro 40 graus. Impossível dormir. Você tira aquele sistema de sapato. Coloca ali. Liga. 15 minutos depois, a barraca é um oásis. Ar frio circulando. Você dorme confortável. Custa quanto a mais? Nada. Materiais. R$ 30. Uma vez. Bateria solar custa uma vez. Depois funciona para sempre. Energia infinita. Resfriamento infinito. Seca. Você está em um lugar sem eletricidade. Remoto, isolado, medicina que precisa de frio, vacina, insulina. Você não pode deixar morrer. Você coloca aquele sistema em uma caixa de isopor. Conecta a bateria solar. Medicina fica fria. Por meses, vidas salvas. Por quê? Porque você entendeu física. Porque você não deixou a indústria te parar. Porque você fez acontecer. Carro morto num calor de 45 graus. Ar-condicionado quebrado. Parado na estrada. Você não é mecânico. Você não tem R$ 1.000 para consertar. Você tira aquele sistema de sapato, retira a bateria do carro. Conecta, 5 minutos depois, ar frio. Você não morre de golpe de calor. Você não gasta R$ 1.000. Você sobrevive. Por quê? Porque era simples. Porque era barato. Porque ninguém conseguiu te impedir. Container sendo usado como abrigo emergencial, refúgio, depois de furacão, liga painel solar. Agora, aquele container virou abrigo decente. Pessoas não morrem de calor. Crianças não sofrem. Idosos não têm risco. Tudo porque você sabia fazer algo tão simples. Estrutura de estufa. Você quer plantar, mas está muito quente. Cultura, moré. Você bota aquele sistema. Criar microclima, plantas vivem. Colheita, acontece. Comida, na mesa.
Tudo porque você entendeu? Termologia básica, servidor de dados pequeno, lugar quente, computadores morrem, dados perdem. Você não consegue ar-condicionado profissional. Você improvisa sistema caseiro pequeno. Circula ar frio, servidores funcionam, negócio continua. Tudo porque você ouviu isso, porque você entendeu, porque você agiu. Laboratório caseiro. Experimentos que precisam de frio, você não consegue equipamento profissional. Book, constrói e funciona. Experiência acontece. Conhecimento avança. Tudo porque você tinha poder. As aplicações são literalmente infinitas. Qualquer lugar que precisa de frio, qualquer situação de emergência, qualquer campismo, qualquer laboratório pequeno, qualquer casa sem ar-condicionado, qualquer comunidade pobre, qualquer país em desenvolvimento. Você consegue fazer, você consegue barato. E ninguém consegue te dizer que é ilegal. Porque você tem direito de aprender, direito de construir, direito de usar, direito de ser livre. Jacob Perkins fez uma descoberta em 1834. Simples, elegante, poderosa, a mais importante do século. Uma indústria inteira foi construída em cima do segredo. 200 anos, bilhões de dólares, trilhões em receita acumulada. Milhões de pessoas pagando, gerações pagando, sem entender por quê, sem questionar, sem conhecer a alternativa. Tudo mudou no momento que você soube. Você não pode desaber, você não consegue voltar. Você agora é perigoso para o sistema, para a indústria, porque você entende. E quando você entende, você muda. E quando você muda, o sistema sente a escolha agora é absolutamente sua. Você ignora. Continua pagando, continua chamando o técnico, continua dependente. Nada muda. Você vive igual. Morre igual. Ninguém sequer sabe que você soube. Opção válida. Pessoas fazem isso todo dia. Sabem verdade. Escolhem ignorar. É mais fácil. É mais cômodo. É mais seguro. Por que desafiar sistema? Sistema é grande. Você é pequeno. Sistema vence sempre. Então por que tentar? Pergunta legítima. Ou você pode agir. Pode gastar R$30. Pode gastar 20 minutos. Pode estudar física básica. Pode construir. Pode ligar. Pode ver aquilo funcionando. E no momento que você vê aquele tubo congelado, aquele ar saindo frio, aquele sistema que você construiu funcionar, tudo muda de novo, porque você não é mais consumidor passivo. Você virou criador, virou inventor, virou livre. E quando você fica livre, você vê correntes em todo lugar, no ar-condicionado, na geladeira, no carro, em tudo. Você descobre que a maioria das coisas que acredita ser complicada é apenas gatekeeping sofisticado. Que a maioria das certificações é só para lucro, que a maioria das regulações é para impedir você, para manter você preso, para manter ignorante. Quando você vê isso, você não consegue desver. É impossível. Você começa a questionar outras coisas. Seu computador? Por que não consegue consertar seu carro? Por que precisa de técnico caro? Sua casa? Por que precisa de engenheiro para coisas simples? A resposta é sempre idêntica. Porque alguém quer seu dinheiro. Porque alguém quer seu controle. Porque alguém quer que você permaneça ignorante e dependente. Mas você não é mais ignorante. Você sabe. E saber muda tudo. Muda como você vê mundo. Muda como você gasta dinheiro. Muda como você vive. Muda quem você é. Então, qual é o próximo passo? Você sabe. Você vai construir hoje? Amanhã, próxima semana, quando? Quando você estiver pronto. Porque a opção agora é absolutamente sua. A liberdade agora, os componentes estão prontos.
Jacob Perkins fez descoberta há 200 anos. Você agora tem permissão para usar. Ninguém consegue te impedir. A menos que você deixe... A menos que você escolha ficar preso. A menos que você escolha pagar. A menos que você escolha ignorar. A menos que você escolha medo ao invés de liberdade. Você já viu bastante. Você sabe bastante. Você consegue bastante. O resto é com você. Mas lembre de uma coisa. Uma indústria de 25 bilhões de dólares tem medo. Medo genuíno de você. Tem medo que você descubra. Tem medo que você construa. Tem medo que você fica livre. Porque quando você fica livre, eles perdem. E quando você perde o medo e ganha conhecimento, eles perdem tudo. É assim que funciona. É assim que sempre funcionou. E é assim que vai funcionar